Hello student, welcome to another English class. I am Rafael Cardoso, your English teacher, and I would like to welcome you all. Olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou o professor Rafael Cardoso e gostaria de te dar as boas-vindas a mais uma aula de língua estrangeira, aqui comigo em língua inglesa. Hoje, dando continuidade, dando sequência ao que a gente já vem trabalhando desde a lição 1, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre tempos verbais na língua inglesa. E aí eu vou te fazer aquele convite para voltar lá para aquela aula de number 1 e falar da importância de estudar né, as estruturas gramaticais. Lembra, eu te disse, para o Enem, a gramática ela vai te ajudar como auxílio interpretativo. E o Enem ele quer justamente isso de você. Tá? Ele quer que você leia o texto, que você entenda aquilo que você está lendo em língua estrangeira e que, consequentemente, logo em seguida, você possa responder a questões sobre o que foi lido. E se você tem um conhecimento gramatical, um conhecimento linguístico muito bom do idioma que você esteja trabalhando naquele momento, isso com certeza vai te fazer fluir muito mais rápido ali no teu entendimento. Então, tendo e visando isso, né, essa possibilidade, a gente vai fazer hoje um resgate bem rapidinho dos tempos verbais em língua inglesa. E aí, já de cara, eu quero te dizer que assim como na língua portuguesa, o inglês ele vai ter os 3 tempos verbais macros, vamos pensar dessa forma. Ou seja, no inglês eu tenho presente, eu tenho passado e eu tenho futuro, tá? Só que aí você sabe que na língua portuguesa, quando eu falo de presente, eu não falo somente de um tipo de presente. Existem as variações, tá? Então, no português eu tenho, por exemplo, o presente do indicativo, eu tenho o presente perfeito e as outras variações. No inglês, para que você entenda, eu vou passando aqui na tela para você ver, ó. O esquema vai ser da seguinte forma. Em inglês, ele vai dividir os tempos verbais entre tempos verbais simples, que é o que a gente chama de simple tenses. A gente vai ter os tempos verbais perfect, que são os perfeitos, os continuous, que são os contínuos, né, ou os progressistas progressivos na língua portuguesa, e os perfect continuous. Então, para resumir tudo isso, quando eu falo de presente, eu vou ter no inglês presente simples, presente contínuo, presente perfeito e presente perfeito contínuo. Todas essas variações. E a mesma coisa vai se repetir com o passado e com o futuro. E aí, Rafa, são tantos tempos verbais e tantas variações, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada um desses tempos aí macros e suas variações, a gente vai ter funções específicas. Ah, eu vou usar qualquer um que eu quiser, da hora que eu quiser e da forma que eu quiser. Preste atenção, não é bem assim. Por isso que é importante que você faça esse estudo. Por isso que é importante que você conheça cada um desses tempos verbais e variações, para que você possa entender no contexto como você vai utilizar esse tempo verbal. E aí, hoje, claro que a gente não vai ter tempo, a gente tem esse grande desafio, né, de revisar todos eles a fundo. Mas eu já estou te passando aí as ideias do que é que você vai precisar em casa, depois com mais calma ainda, né, trabalhar mais detalhadamente. A gente vai focar mais nos tempos verbais simples. Então, na tua tela, você consegue ver, a gente vai começar agora a nossa aula falando sobre o Simple Present logo de cara, tá? E eu gosto de começar a minha aula fazendo aquela pergunta inicial. Você aí em casa, você já parou para se perguntar? Provavelmente sim, nas tuas aulas regulares lá da escola, né? O professor já te explicou, já te falou sobre isso, mas vamos relembrar. Simple Present, na língua portuguesa, é traduzido ao pé da letra, né, como um presente simples. E a pergunta é óbvia, parece uma pergunta óbvia, né? Para que eu utilizo o presente simples? Quando eu faço essa pergunta em sala de aula, o aluno ele imediatamente de cara já diz: Rafa, você vai utilizar o presente simples para falar do que está acontecendo agora. E aí eu digo que não, né? E o aluno já fica ali pasmo, né? Rafa, como assim não? Como é que presente não fala do que está acontecendo agora? Calma aí, a gente está falando do presente simples. O presente simples ele é utilizado para falar de hábitos, para falar de rotina, de costume. É tudo aquilo que você faz no teu dia a dia, mas que não está acontecendo no momento da fala. É quando eu chego para você, por exemplo, e digo, gente, ó, eu tomo banho, eu tomo café da manhã, eu almoço, eu dirijo. Todas essas construções que eu utilizei agora, elas estão no presente, certo? Mas nada disso que eu falei, eu estou fazendo nesse exato momento. Então, é para isso que eu devo utilizar o Simple Present da língua inglesa. Tranquilo? E isso, se a gente fosse pensar em língua portuguesa, né, o Simple Present ele vai corresponder ao presente do indicativo. Então, seguindo aí na tua tela, tu vai conseguir ver um exemplo comigo ali, ó.
primeiro ponto, né, o presente simples, como eu já te falei, é para utilizar ali para falar de ações habituais, coisa que você está acostumado a fazer no teu dia a dia. Ações que se repetem no teu momento atual, no teu presente. E aí eu coloquei esse primeiro exemplo. E aí lembra, é importante que você me escute, que você repita em voz alta aí comigo. I have breakfast at 7 a.m. Vou falar um pouquinho mais rápido. I have breakfast at 7 a.m. Tradução, eu tomo café da manhã às 7 horas da manhã. Então observa, eu tomo um café da manhã. Presente é uma ação, é uma rotina, é um hábito. Eu toda manhã faço isso. E também posso utilizar o presente simples para falar de fatos gerais, tá? Então, como no nosso exemplo, ó, water boils at 100 degrees Celsius. Traduzindo, né, a água ela começa a ferver, né, a borbulhar, quando atingir ali os 100 graus Celsius, tá? Então, eu posso utilizar o presente simples nessa situação também. E além disso, eu posso, tanto no inglês como no português, isso acontece também, para falar de ações programadas. Querendo ou não, passando uma ideia de futuro, mas é algo que está programado no presente. Tá? Então, é quando eu digo para você, eu estou em casa ainda, vou precisar sair, mas eu sei que o ônibus, ou o trem, ou o metrô, enfim, ele parte numa hora mais avançada, numa hora mais à frente, como no teu exemplo, ó, the train leaves at 6 p.m. The train leaves at 6 p.m. Ou seja, o trem, ele parte, ele vai embora, ele sai às 6 horas. Mas talvez naquele momento que eu esteja conversando contigo, ainda não seja 6 horas. Eu estou dizendo que ele vai partir às 6. Mas eu posso utilizar nessas situações também de ações programadas o presente simples, o presente do indicativo. E aqui, o próximo ponto, ó, estados ou situações. É possível utilizar esse tempo verbal nessas condições também. Quando eu digo para você, por exemplo, she loves chocolate. She loves chocolate, né? Ela ama chocolate. E aí, quando a gente fala dos tempos verbais, óbvio, né, a gente fala também de conjugação verbal. É muito importante que você saiba conjugar o teu verbo nos diferentes tempos verbais e variações, tá? Inclusive, na língua portuguesa, a gente nem sabe utilizar todos os tempos verbais corretamente, né? Se a gente para analisar assim, alguns tempos verbais e variações são muito complicados, tá? Então, no modo afirmativo, observa, para utilizar o presente simples no modo afirmativo, primeiro tu vai colocar o sujeito, e aí esse sujeito pode ser o nome de uma pessoa ou pode ser um pronome pessoal, como eu, tu, ele, ela, como nos nossos dois exemplos aí, eu optei por utilizar um pronome pessoal, tá? E logo em seguida a gente vai utilizar o verbo. Esse verbo ele vai vir na forma base, sem aquele to, aquele to antes do verbo, tá? Então, eu quero dizer que eu trabalho. Eu trabalho em inglês fica como no teu exemplo aí na tua tela, ó, I work. I work. Mas, Rafa, o que é que acontece se eu colocar o to que você falou antes do verbo? Se eu disser assim, ó, I to work. Não rola. Por quê? O que é que seria esse to antes do verbo? Ele está indicando que o verbo está no modo infinitivo. E o verbo no modo infinitivo, na língua portuguesa, é todo aquele verbo que termina em R. E no português eu não digo eu trabalhar. Eu digo eu trabalho com O. Então, retira aquele to. Ok? Rafa, eu observei que no exemplo 2 ali, ó, she works, adicionou um Szinho que você colocou até em vermelho, né? O que é que seria esse S, Rafa? Deixa eu te dizer, ó. Quando tu está conjugando o verbo no simple present, no presente simples, o verbo ele nunca se altera, com exceção de 3 pessoas apenas. Quais são essas 3 pessoas? O he, que é ele no inglês, tá? O she, que é ela, e o pronome neutro, que é o it, aquele it, que significa ele ou ela para coisas ou animais. Então, se teu verbo no presente simples estiver relacionado a uma dessas 3 pessoas, você vai precisar fazer essa alteração no verbo adicionando a letra S ao final. Então, ela trabalha, ficaria she works. Mas se eu não estivesse fazendo referência a ela, e sim a eu, primeira pessoa de singular, esquece esse S. Tá? Então, isso aí é uma regrinha muito importante, que inclusive na hora que você estiver lendo um texto lá, se você encontrar esse S, você já vai estar ligado. Poxa, esse texto aqui está trabalhando um tempo verbal que é relacionado ao presente simples. Então, essas pistas gramaticais que eu te falei é justamente aquele auxílio que a gente comentou no começo da aula. Se você tem conhecimento, informação de tudo isso aí, você vai saber se aquele texto que você está lendo, se aquele assunto que está sendo tratado ali já aconteceu, se está acontecendo, se vai acontecer. Então, são pistas preciosíssimas, tá certo?
Aqui está explicando justamente aquela questão do S que eu te falei agora, né? E aí existem algumas regrinhas que são mais específicas, você confere na tela. Se o teu sujeito for referente ao he, ao she ou ao it, e teu verbo terminar, regra número 1, teu verbo termina em S, SH, CH, O ou X, você não vai acrescentar somente o S, você vai acrescentar o ES no final. Então eu coloquei ali como exemplo o verbo wash, né, o verbo wash que significa o verbo lavar. Eu lavo, fica normal. I wash, terminado em SH. Mas se eu quisesse dizer ela lava, eu teria que adicionar o ES, she washes. Isso tudo tem a ver com conjugação, certo? A outra regra, a regra número 2, fala de verbo terminado em Y. Tanto a regra número 2 da tua tela, como a regra número 3, ambas falam de Y, mas tem uma diferença entre essas duas. A diferença é na letra que vem antes do Y. Se a letra que veio antes do Y for uma consoante, como no exemplo número 2, você vai ter que tirar esse Y e no lugar dele colocar a terminação IES. Mas lembra, isso é só para aquelas 3 pessoas lá, você não pode esquecer disso, tá? Que é o he, o she e o it. Tranquilo? Então, ó, o verbo study. Study terminou em Y, Rafa. Sim, o que é que eu tenho que fazer agora? Observa o que é que vem antes do Y. É a letra D, é uma consoante. Então, tira o Y, coloca IES. Eu estudo, normal. I study. Mas ela estuda, ficaria she studies, do jeito que está na tua tela no exemplo 2. Mas, Rafa, e agora? Se antes do Y não tiver uma consoante, tiver uma vogal, nesse caso, você vai deixar o Y lá, não tira o Y e adiciona somente o S, como exemplo do verbo play, que também está na tua tela. E aí, agora sim, né, o modo negativo. Eu quero chamar a atenção de você para um seguinte, ó. Em inglês, existem diferentes formas de dizer não. E essas diferentes formas de dizer não em inglês, elas variam de acordo com o tempo verbal que você esteja trabalhando. Então, Rafa, isso quer dizer que eu vou ter um não para cada tempo verbal e para cada variação? Sim. Então, no presente simples, que é o que a gente está trabalhando agora, tá? Eu tenho 2 formas de dizer não. No presente simples, que é o don't, que é justamente aquele do not que está na tua tela aí do exemplo 1, ó, do not, sendo que na forma abreviada fica don't. E eu tenho o doesn't, que na forma sem ser abreviada, né, na forma normal, é justamente o does com o not. Então, tanto o don't como o doesn't, os dois significam não e são não utilizados no presente simples. Eu não trabalho, eu não dirijo, eu não estudo espanhol, por exemplo. Tá? Então se liga, se a gente está trabalhando com presente simples e é uma frase negativa, 2 formas de dizer não. Mas Rafa, qual que é a diferença entre esses 2 tipos de não? É porque o doesn't, que é esse does not aí do exemplo 2 da tua tela, ele vai ser utilizado só para aquelas 3 pessoas que a gente comentou anteriormente, que é o he, o she e o it. E para todas as outras pessoas, como eu, por exemplo, a gente vai utilizar o don't. Então se liga nisso que é importantíssimo também. E aí o modo de pergunta. Rafa, como é que eu formo uma pergunta? Como é que eu pergunto? Você trabalha? Você estuda? Você toma café da manhã? Para formar essa pergunta no inglês é um pouco diferente do português. Por quê? Porque no português é só a gente colocar o sinal de interrogação no final, né? E a pergunta está pronta. No inglês, na frente do sujeito, eu vou ter que colocar ou o do ou o does. Esse do e does na pergunta não tem tradução nenhuma. Ele só vai estar justamente ali sendo um indicativo de uma interrogativa, de uma pergunta, tá? E qual que é a diferença mais uma vez? O does vai somente na frente do he, do she e do it, enquanto que o do vai para todo o restante. Tá? Então são dicas aí que você provavelmente, né, já estudou na escola regular, nas aulas regulares, mas que a gente está reforçando aqui para que você faça uma prova mais tranquilamente, mais confiante, tá? E agora, saindo do presente simples, a gente vem para o simple past. Traduzindo de forma literal, é o passado simples. E aí eu pergunto novamente, né, aquela pergunta óbvia, Rafa, a gente utiliza o passado simples para falar de coisas que já aconteceram. Não tá errado, tá? Tá certinho, só que tem um porém. O presente simples, ele vai ser utilizado para falar de uma ação que já aconteceu, é passado, e que já foi finalizado. Isso é muito importante que você saiba. Então, no passado simples,
Você fez uma coisa e essa coisa já terminou. Tem um tempo definido. É quando eu digo para você, por exemplo, que eu trabalhei. Tá, mas Rafa, você trabalhou quando? Você precisa determinar, porque essa ação foi finalizada. Eu trabalhei ontem. Ontem eu trabalhei, larguei, fui para casa e hoje eu comecei a trabalhar de novo. Mas veja, houve a quebra ali da tua ação. Então é para isso que você utiliza. Avançando aqui na tua tela, então, ó, isso que a gente falou. Vai utilizar o passado simples para falar de ações que foram concluídas no passado. E aí eu coloquei lá para tu no exemplo, I visited my grandmother last weekend. Eu visitei a minha avó. Beleza, mas tu visitou tua avó quando? Tem lá, ó, last weekend, indicando uma ação passada que já foi concluída, foi no último final de semana. Certo? E aí eu coloquei aquele ED ali em vermelho na tua tela para que você se ligue, para que você transforme um verbo em passado no inglês, é só você colocar esse ED no final. Então aquele work que a gente viu lá no exemplo do presente simples, no passado ele fica worked, com ED. Tranquilo? Isso vai sempre acontecer, Rafa? Não. A gente só vai colocar esse ED no final do verbo se ele for um verbo regular. Porque quando eu falo de passado, passado simples principalmente, existe verbo que é regular e existe verbo que é irregular. Aí você já vai se perguntar daí de casa, você está acompanhando, está atento à aula do Prepara Enem SSA. Rafa, qual que é a diferença de verbo regular e verbo irregular? Como é que eu faço para identificar um ou outro? Infelizmente, eu queria ter uma resposta melhor para dar para vocês agora, mas infelizmente não existe essa regra. Uma regra específica que vai dizer assim, ó, esse verbo aqui ele é regular, então para formá-lo no passado é só colocar o ED no final dele. Já esse aqui vai ser irregular. Vai mudar totalmente de forma, não recebe ED. Não existe essa regra. Como é que a gente faz para aprender? É prática, é muita prática, é estar em contato sempre com o idioma e à medida que você vai trabalhando sempre, que você vai lendo muito, que você vai estudando muito, você vai internalizando essas ideias, tá? Avançando, o modo afirmativo então, ó, assim como no presente simples, o modo afirmativo, ele vai ser feito começando com o sujeito. Depois a gente vai posicionar o verbo logo após esse sujeito. Se for um verbo regular, esse verbo vai terminar em ED. Se for irregular, ele não termina em ED, ele vai mudar totalmente a sua forma, a sua estrutura. E você precisa estar ligado nisso. Exemplo lá, ó. I played soccer with my friends yesterday. Eu joguei bola, eu joguei futebol com os meus amigos ontem. É preciso identificar quando a ação ocorreu. Eu sei que a ação aconteceu, mas quando? Você precisa identificar se você estiver trabalhando com o presente, com o passado simples, já que essa ação já foi finalizada. No modo negativo, lembra que eu disse para vocês agora há pouco que existem formas diferentes de dizer não em inglês, dependendo do tempo verbal? No presente simples, a gente tinha o don't e o doesn't. Agora eu estou no passado, passado simples. Como é que eu digo não no passado simples? Está na tua tela, tá? A gente tem o did com not, na forma abreviada é o didn't. Ah, Rafa, então quer dizer que se eu estiver lendo um texto lá no meu Enem, no SSA, e eu encontrar alguma frase com didn't, eu já sei que aquela frase ali está fazendo referência ao passado. É uma negativa no passado, não é isso? Sim. Ah, mas se eu encontrar uma frase com don't ou doesn't, é uma frase do presente, presente simples. Sim. Viu como é fácil identificar? Então, são palavrinhas aí importantíssimas e que vão te dar um rumo melhor ali no teu entendimento, tá? Então, ó, observa lá. I didn't play soccer with my friends yesterday. Eu não joguei futebol, eu não joguei bola com meu amigo ontem, com os meus amigos no plural, no caso. E no modo de pergunta, mesma coisa lá do presente simples. No presente simples, na frente do sujeito, eu colocava o do ou das, dependendo desse sujeito. Mas no passado não vai ser mais do ou das, vai ser o did. É só colocar esse did na frente. Então, perguntando para você aí de casa, ó, did you ou did I, né? Se eu estiver fazendo uma pergunta relacionada a mim mesmo, did I play soccer with my friends yesterday? Deu amnésia. Ei, eu joguei futebol com os meus amigos ontem, tá? Então, eu acredito que com isso você esteja entendendo um pouquinho aí como é que funciona a estrutura do inglês. Não é tão complexo assim, vai, dá pra pegar. E aí, atenção, aquilo que eu falei para vocês, quando eu falo de passado simples, existem os regulares e existem os irregulares. Aí eu coloquei 2 exemplos apenas, tá, de verbos irregulares. Mas existe uma lista muito mais ampla e extensa, que aí eu já deixo para você de casa como sugestão.
pesquisa essa lista de verbos irregulares no passado, em inglês, tá? O eat, por exemplo, o verbo eat, que é o verbo comer. No passado, eu comi, fica ate. ATE, aquele ATE ali que eu pronuncio como ate. Observe, ele não terminou em ED. Ele só terminaria em ED no passado se ele fosse um verbo regular. Outro exemplo é o verbo go. Go, que é o verbo ir, né? Se eu quero dizer para você que eu fui passado, olha como é que ele fica, ó, muda totalmente de forma, fica went. Ah, Rafa, então nesse caso aí, como go é um verbo irregular, eu não poderia colocar ed para formar o passado dele. Eu não poderia dizer goed, né? Não pode esse goed aí de forma alguma. Isso não existe no inglês. Então, mais uma coisa, mais um ponto para que você fique esperto, para que você fique atento e que mande bem ali na hora da tua avaliação. E aí, saindo agora do passado simples, vamos para o simple future. É o mais fácil de todos, minha gente. Por quê? Porque não tem regras específicas para simple future, né? O simple future vai ser utilizado ali para que você fale de uma ação futura, tá? E que demonstre, né, incerteza. Eu estou falando de algo que eu vou fazer no futuro, mas eu não tenho certeza se esse algo vai realmente acontecer. Eu meio que deixo na dúvida. Então eu vou utilizar o simple future para isso. E como é que eu formo, Rafa, o simple future? Olha como é simples. É só pegar esse will aí, ó, esse W-I-L-L, e colocar antes do verbo. Se esse will aparece antes do teu verbo em qualquer texto, tá certo? Em qualquer construção, em qualquer oração, você já vai ficar esperto que você tá lendo ali, tá dando de cara com algo que é do futuro, tá? Então, I will travel to Brazil next week, por exemplo. I will travel, eu vou viajar, ou eu viajarei. Mas para onde? To Brazil, para o Brasil. Quando? Next week, na semana que vem. Então, observa como é simples. É só colocar esse will na frente e você formou o futuro. E aí, eu também posso utilizar, além dessa situação de uma ação futura que indica incerteza, eu utilizo o futuro simples também para decisões espontâneas. Como assim decisões espontâneas, Rafa? Não entendi. Algo que você decidiu fazer de última hora. Por exemplo, espero que não aconteça, mas estou dando aula aqui agora, meu celular tocou. Do nada, eu dando aula para vocês. E aí eu digo, gente, só um momento aí, tá? Espera aí, aguarda aí um pouquinho que eu vou, ó, futuro, eu vou. É algo que vai acontecer, eu vou atender meu celular. Eu tava pretendendo atender meu celular, não, ele tocou de última hora. Então foi uma ação espontânea de futuro. Para essas situações eu posso utilizar o futuro simples também. Um outro exemplo é no restaurante, por exemplo. A gente chega lá no restaurante, pede o menu, o cardápio, e a gente vai olhando, o garçom chega e diz, e aí, você tá pronto para pedir? E aí eu digo, tá, eu tô, eu vou querer. Eu vou querer um hambúrguer, eu vou querer batata frita, eu vou querer, é futuro. Mas é um futuro espontâneo, eu decidi o que eu queria comer ali naquela hora. Tá, então essa é uma situação que eu posso utilizar o futuro simples. E aí, ó, posso também utilizar o futuro simples para promessas. Quando eu quero prometer alguma coisa, eu vou te ajudar, eu vou fazer tal coisa, eu estou prometendo. Então, para promessas, no futuro, você também pode utilizar o futuro simples. É só, mais uma vez, repito, colocar esse will na frente do teu verbo, tá? Então, olha lá o exemplo na tela, mais um exemplo. I will help you with your homework. Eu vou te ajudar com a tua atividade de casa, tá? E para previsões. Quando eu digo, por exemplo, ó, gente, vai chover amanhã. Previsões, mas que me passam uma ideia de que eu tenho certeza de que alguma coisa vai acontecer. Então, eu estou prevendo, né? Então, it will rain tomorrow. Vai chover amanhã. Alguma coisa me indica que vai chover, tá? E aí, lembra, para a gente finalizar nossa aula de revisão, né, de tempos verbais, no modo afirmativo, coloca o sujeito na frente, depois desse sujeito coloca o will, depois o verbo, e você continua ali falando, tá? Então, ó, I will work, eu vou trabalhar, e coloca um complemento. Eu vou trabalhar, mas quando? Tomorrow, amanhã? Aí fica a teu critério, o que é que você vai querer dizer ali de complemento. No modo negativo, é simples, é só colocar o not depois do will, tá? E na forma abreviada, a gente tem o won't. Então, observa, mais uma forma de dizer não em inglês. A gente viu hoje o don't e o doesn't para o presente simples. A gente viu o didn't para o passado simples e agora o won't para o futuro simples, tá? E no modo interrogativo, é só colocar o will na frente do teu sujeito. E a gente forma, então, a tua pergunta relacionada ao futuro. E aí, ó, como eu te disse, a gente não ia ter tempo para revisar todos os tempos verbais.
mas eu já te passei como é o esquema. Eu te disse que no inglês a gente tem tempos verbais simples e a gente conseguiu fazer uma revisão massa aí de todos os tempos verbais simples. Presente simples, passado simples e futuro simples. Mas além dos tempos verbais simples, existem os tempos verbais perfeitos, contínuos e contínuos perfeitos, que ficam aí como sugestão para que você aprofunde os seus estudos em casa por conta própria. Eu vou ficando por aqui, mas lembra, eu tenho um encontro marcado com você mais à frente para mais uma aula para a gente discutir outras temáticas e te preparar ainda melhor para as tuas avaliações. Um abraço, um beijo, I see you next class. Bye bye.